E aí, terceira série, tudo bom? Gente, estamos aqui hoje para responder algumas questões com vocês, né, do capítulo 6 de Sociologia, Trabalho e Relação de Classe. Debatemos muito, né, no capítulo passado sobre a questão das relações de trabalho, né, explicamos o que seria trabalho, aquilo que diferencia o homem dos outros animais, né, o intercâmbio orgânico que o homem faz com a natureza para produzir a sua própria existência, que ele faz do ponto de vista material e intelectual. Falamos um pouco sobre a importância, né, do trabalho como um gerador de riqueza, né? Falamos da teoria, né, do trabalho e valor, né? Falamos um pouco do que seriam forças produtivas, que é a natureza, os instrumentos de produção, né, e a técnica, que esse conjunto de fatores, a natureza, os instrumentos de produção e a técnica, são chamados de meios de produção que vão ser apropriados com o surgimento da propriedade privada. A natureza vai ser transformada em propriedade, né, restando apenas a outra parte das forças produtivas, né, que é a força de trabalho física e mental do homem e da mulher, né, e o conjunto das forças produtivas é a natureza, os instrumentos de trabalho, a técnica utilizada para modificá-la, né, e a força física e mental de trabalho do ser humano. Tá? Tudo isso é chamado de força produtiva. Explicamos também a importância das relações de produção que aparecem, né, como contradição dos desenvolvimentos das forças produtivas, né, aquelas relações sociais estabelecidas, elas se tornam pacas, né, elas se tornam, de certa forma, contraditórias em relação ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento da sociedade, e elas passam a gerar desigualdades, e essas desigualdades fazem as classes se movimentarem, né? fazem as classes, né, aumentarem a desigualdade, lutarem para tornar a sua vida melhor, e assim a história vai se modificando no decorrer do tempo, né? As relações de trabalho, né, vão ser colocadas aí como uma das principais categorias para análise da ciência sociológica e também do pensamento do Marx, tá? É talvez a principal categoria do pensamento do Marx. Né? É importante destacar também que as classes sociais elas vão aparecer e se tornar mais definidas, principalmente a partir da desigualdade, como vai colocar o Rousseau, né? Quando a natureza ela é apropriada como propriedade privada e colocada nas mãos de alguém. Né? Assim as desigualdades vão aumentar, as contradições de classe também, e com o passar do tempo a exploração do trabalho vai fazer com que as classes sociais no sistema capitalista elas fiquem cada vez mais definidas, cada vez mais sistematicamente, né, contraditórias, né, opostamente falando, né, antagônicas. E que entre várias classes sociais que existem, vão se tornar a contradição da sociedade burguesa, né, segundo o pensamento do Marx, que são os trabalhadores, né, aqueles que só detêm a sua força de trabalho, que não possuem propriedades e que por esse motivo, né, no modo de vida que possui, não tem como explorar ninguém porque não possui propriedade privada, né, e também já conseguem sobreviver em uma relação, numa sociedade sem classe, porque as classes só existem quando existem desigualdades que geram as contradições de classe. Como a sociedade já vive, né, nas condições de não possuir propriedade e não explora outra classe para sobreviver, ela pode se transformar e viver em uma relação onde as classes sociais não existem, porque no seu modo de vida isso já está presente. Né? É assim que o Marx vai construir um pouco da teoria do que seria aí o pensamento do socialismo, tá? Socialismo científico, né? Tendo em vista que existiam outros pensamentos no contexto sobre o que seria isso, tá? Como o capítulo fica aí apenas nas relações de classe e também nas relações de trabalho, vamos falar especificamente desses temas. No capitalismo, né, é importante destacar que a riqueza produzida, né, ela é apropriada. Né? Só o trabalho humano gera valor. Né? Quando o trabalho humano gera valor excedente, que fica na produção e é extraído em forma de riqueza pelo dono da fábrica, pelo dono da grande corporação, pelo dono da terra ou pelo dono da grande propriedade, né?
esse valor excedente que não é colocado dentro do salário, né, é de onde vem a maior parte dos lucros das grandes corporações e empresas, né, aquilo que a economia política vai chamar de mais-valor, né, ou mais-valia, né, nos dizeres aí do Marx e do Engels, né. E a mais-valia, ela existe de vários tipos, né, inclusive, com o passar do tempo, modelos de produção vão ser construídos para extrair uma taxa ainda maior de lucro e de mais-valia. Quando um país passa a explorar, por exemplo, o outro, né, passa a explorar, né, as suas riquezas, passa a se instalar em empresas de outros países do nosso e levar parte daquilo que não é pago na produção para investir nos países sedes, né, destruindo os serviços públicos, destruindo aí parte das empresas nacionais, né, e também, né, fazendo com que dentro do mercado a produção dos grandes monopólios predomine, né, do ponto de vista da produtividade, da tecnologia, né, esmagando a concorrência, tá? Então, esses modelos de produção são especificamente 3, né, aí no livro de vocês, né? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, né? O Taylorismo explica-se pelo controle da produção, pelo pelo menor gasto possível, né? Pelo aumento da produtividade através da disciplina e do controle do trabalho e do tempo de trabalho, né? E o Fordismo vai se inspirar no pensamento aí do Frederick Taylor, né, o Henry Ford, através da produção em massa, da divisão do trabalho e especialidade, né, do uso importante da linha de montagem como instrumento de produção, né, e principalmente, né, de produzir um único tipo de produto, né, que possa ser vendido em massa, né, e que com o menor gasto possível, né? Assim, o modelo fordista de produção vai contribuir aí para a maior parte do crescimento que o capitalismo vai ter do final do século XIX e início do século XX, né? Muitas fábricas ainda no Brasil e no mundo, né, se utilizam do sistema fordista de produção, né? Principalmente a indústria automotiva, né? Nos países ditos emergentes, né? Já nos países sedes importantes, acontece, né, e na Ásia e na África, a produção flexível, né, que é justamente o modelo do toyotismo, que é você se utilizar aí, né, da produção sob demanda, do menor gasto possível com matéria-prima, de trabalhadores especializados, da flexibilização dos direitos trabalhistas, né, da produção em escala internacional, né, que pretende aí muitas vezes passar a impressão que não existe exploração do trabalho, né? Passar a impressão de que todo o processo produtivo ele passa a ser terceirizado. Nesse sentido, a mais-valia que é extraída, ela não é extraída apenas em um local, ela é extraída em vários lugares do mundo, aonde acontece a montagem do produto, né? As peças, né? O trabalho disciplinado e da mão de obra barata de países africanos e asiáticos, né, para mostrar que esse sistema, né, ele é muito mais explorador do que, inclusive, aí, o sistema fordista, em muitos aspectos importantes do mercado. Tá? É aquilo que o capitalismo, inclusive, se utiliza hoje e outros modelos de produção que vêm a partir do toyotismo, né, para extrair aí uma taxa ainda maior de mais-valia. Gente, eu vou colocar aqui as questões que nós vamos responder depois dessa breve explanação, tá? Para relembrarmos o conteúdo aí das questões. Nós vamos responder a questão 1 e 2 do DH, né? E também a questão 3 dos complementares da página 62 e 63. Assistam aí o QR Code, né, da página 54, né? Tecnologia e Sociedade e Trabalho 1 e 2, certo? Os dois QR Codes, tá? Para ajudar a complementar aí, né, o conteúdo do capítulo de vocês. Vou abrir aqui meu livro digital rapidinho,
para a gente ir direto para as questões, tá? A primeira questão é essa aqui, ó, né? Da CPS de 2014. E ela vai falar, né, principalmente de um modelo de produção que nós estudamos no capítulo, tá? Assim, ó, para preparar uma caixa de telefone com celular e carregador de bateria, fone de ouvido e 2 manuais de instrução, o empregado da fábrica dispõe de apenas 2 segundos, 6 segundos, certo? Finalizada essa etapa, a embalagem é passada ao funcionário seguinte da linha de montagem. Você está se referindo aqui à divisão do trabalho, à linha de montagem, já são características aqui que podem ser do Fordismo, certo? Controle da produção, aí é a característica do Taylorismo, mas quando ele expressa aqui pela linha de montagem, já dá a entender, né, que ele está falando aqui da produção fordista, né, a qual tem a missão de escanear o pacote em 2 pontos diferentes e em seguida colar uma etiqueta. Em um processo único, a tarefa chega a ser repetida 6.800 vezes ao dia pelo trabalhador, por um trabalhador, né? Então, o que acontece? Minimamente, ele faz 6.800 celulares, só um, certo? Apesar de ele fazer só uma etapa, o processo produtivo inteiro, né, fabrica aí, no mínimo, 6.800 celulares, né? Apenas naquele trabalhador, naquele turno. Tá? O que acontece? Ele está se referindo aqui também, né, à ação repetitiva do trabalho, né, que está relacionada à própria divisão dele. É só você lembrar do Chaplin apertando o parafuso, e depois que ele sai da fábrica, ele sai apertando o parafuso em todo mundo, né? Ele está se referindo aqui ao modelo fordista de produção, né? Mas vamos dar uma lida nos itens. Refletindo sobre a situação exposta no texto, é correto afirmar que essa fábrica se organiza pelo sistema de produção conhecido como toyotismo, no qual a mecanização do trabalho leva à divisão equitativa dos lucros entre os operários? Será que tudo aquilo que existe na produção é lucro para os operários? Né? Em sistema nenhum. Né? O item A é totalmente falso. Nem no toyotismo isso acontece. B. O toyotismo no qual os trabalhadores controlam os meios de produção. Será que o trabalhador no sistema capitalista controla o meio de produção? Ah, eu quero ter uma propriedade privada. Tá interessado? Me dê logo aí uma parte, né, dentro do trabalho que eu mereço, né, um shopping Guatemi só para mim. Né? Por favor, pode fazer isso pelos seus trabalhadores. Né? Complicado, né? Então o item B é falso também, certo? C. Fordismo, no qual um dos trabalhadores realiza todas as etapas do processo produtivo. Se um trabalhador realizasse todas as etapas do processo produtivo, não existiria nesse processo produtivo aqui trabalho alienado. E também não existiria, né, a divisão do trabalho proposta aqui em cima. Né? Esse trabalho ou seria artesanal ou ele seria, né, trabalho produtivo. Né? Então o item C também está falso, apesar de ser Fordismo. D. Fordismo, no qual a livre iniciativa do trabalhador determina o ritmo da fábrica. Será que no Fordismo, né, existe a livre iniciativa do trabalhador para não cumprir a jornada, já que essa tarefa se repete pelo menos 6.800 vezes por dia, né? Assim, vou deixar a linha de montagem passando aqui, vou descansar 2 horas. Eu não posso controlar, né, aqui a jornada, então, beleza. Né? O item D também está falso. Tá? Item correto da questão é o item E. Né? No Fordismo, no qual a divisão do trabalho, a mecanização da produção leva à repetição de tarefas. É isso que o texto está tentando nos dizer. Tá bom? Item correto da questão 1, item E. Certo? Item E. Fordismo. Vamos lá. Randy Warhol, clássico artista, aí, que vai tratar aí sobre o tema da pop art, né, que vai fazer críticas aí a alguns modelos importantes de produção, como o Fordismo,
no Taylorismo, né? E vai construir aí, né, dentro da sociedade de consumo e da cultura de massas, né, um trabalho excelente, né, aí na questão da crítica social e principalmente, né, de temas importantes a serem levantados e questionados pela arte, né? Transformam-se assim em uma arte engajada, se a gente puder colocar assim, tá? Andy Warhol, né, é um artista conhecido por criações que abordam vários valores da sociedade de consumo, em especial o uso e abuso da repetição, né? Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra retratada das latas de sopa de Campbell, em 1962, né? No qual ele mostra várias latas que são produzidas muito parecidas umas com as outras, né? E a pintura mostra uma espécie de repetição do que seria a produção dessas latas, né? De apenas um único tipo, né? Há uma divisão do trabalho, né? Há uma repetição do processo da produção do trabalho, né? E a produção industrial, nesse sentido, se relaciona à linha de montagem, né? O modelo desenvolvido pelo capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial apresentados, né, nesse trabalho de Warhol estão apontados em qual dos itens abaixo? Letra A, Taylorismo, produção flexível? Não. Produção flexível é toyotismo e não Taylorismo. O item A está falso duas vezes. B, Fordismo e produção em série. Produção em massa ou produção em série. É só lembrar na famosa frase do Henry Ford, né? Henry Ford, você vai produzir carros de outras cores? Ó, posso produzir carros vermelhos, azuis e brancos, contanto que sejam pretos, né? Famoso debate sobre a produção em série de um único tipo de produto, né? Então, o item correto da questão é o item B, né? Fordismo e produção em série. Vamos ver os outros. Item C, toyotismo e fragmentação da produção. Não é nenhum dos dois, certo? Neofordismo e terceirização da produção. Também não. O item correto da questão é o item B, Fordismo. Uma questão clássica e muito boa, diga de passagem, para entender o que seria o modo fordista de produção, certo? O modelo fordista de produção. Agora nós vamos aí para as características das relações de trabalho na sociedade capitalista, na última questãozinha de hoje, aí da página 63. Diz assim: sobre as relações sociais estabelecidas entre os homens no processo de produção capitalista, podemos afirmar que, vamos analisar os itens, né, e ver qual a sequência correta, tá? Vamos lá. Item 1. Se caracteriza por serem relações de exploração, antagonismo e oposição? Sim, as relações de classe no sistema capitalista possuem esse sentido de exploração, antagonismo, burgueses e proletários, né, ou trabalhadores e capitalistas, né, e oposição, né, interesses, né, muitas vezes contrários, né. Então, o item 1 é verdadeiro, certo? Se o item 1 é verdadeiro, nós eliminamos aí o B e o C. Ficamos entre o D e o A, tá? Porque o item B não tem o item 1 e o item C também não, tá? Item 2. As relações estabelecidas entre as classes sociais são complementares, pois só existe em relação a outro verdadeiro, certo? A sociedade capitalista, ela é, de certa forma, alimentada ou sobrevive pelo trabalho feito, né, na base da sociedade pelos trabalhadores comuns, né? Dentro das relações de trabalho, né, a maior parte das grandes empresas que controlam o mercado mundial, né, os seus grandes proprietários, eles não aparecem dentro das relações de trabalho fazendo aquele trabalho duro, né, ou contribuindo aí para o lucro da empresa, né? Quem contribui para o lucro das grandes empresas é justamente aqueles que estão na esfera da produção, na esfera do trabalho, né, intelectual, do trabalho material e na produção de mais-valia, de mais valor excedente em relação ao trabalho
que não é pago dentro da produtividade, certo? Então, o item 2 também é verdadeiro, tá? Se o item 2 também é verdadeiro, o item D também vai para o beleléu, certo? E vamos ver se o item 3 é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, o item A é o nosso item da questão. Vamos lá. Dividem os homens entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Verdadeiro, certo? Dentro do sistema capitalista, existem aqueles que estão afastados dos meios de produção, né, de uma parte das forças produtivas, e que por esse motivo são obrigados a vender a outra parte delas, que é a sua força física e mental de trabalho, né? E aqueles que possuem a incorporação da natureza como propriedade, né? Que possuem os instrumentos de produção, né? Possuem investimento para que eles funcionem, possuem as máquinas que promovem o desenvolvimento técnico e aumentam a produtividade, né? Então, né, dividem em proprietários e não proprietários. O item 3 também está correto. Item, né, correto da questão, item A. Itens 1, 2 e 3. Vou mostrar aqui, né, para vocês o gabarito da questãozinha, tá? Anotem aí, né, no livro de vocês, no caderno, tá bom? Ó, item 1, questão 1, item E, DH, certo? Item correto da questão. Questão 2, item B, do DH, certo? Fordismo na primeira e na segunda. E item correto da questão 3, item A, dos complementares sobre as relações de classe no sistema capitalista, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube, tá bom? Olhem a Agenda Edu, porque lá vai estar o calendário de postagens, os exercícios a serem resolvidos. Respondam as questões que vão estar aí no portal SAI, né, referente aos exercícios que já passaram e vão ser repostados do livro 2, né? E quando a gente vai terminando cada capítulo aqui com vocês, né, e revisando, a gente vai colocando no portal também para vocês responderem, tá bom? Não deixe de fazer, porque a nota de MA de vocês, né, necessita disso. Não deixe ela cair, não perca a oportunidade de melhorar a nota de vocês. Gente, um grande abraço e até a próxima.